Hoje nós vamos começar a aula 2, então hoje nós vamos começar a usar um dos jogos. Então é um jogo bem simples, com um material simples, que basicamente você precisaria só de uma calculadora, um par de dados e papel, né? Então é feito exatamente para que seja possível de ser realizado em qualquer situação, né? Ou seja, você não precisa de ter um recurso especial para isso, né? Então vamos observar aqui. Esse slide é uma repetição da nossa aula anterior, né, que é basicamente falando do que seria o jogo, o que nós vamos ver aqui, né? Então vamos trabalhar um pouquinho aí com contabilidade, só um introdutório de contabilidade, é uma recordação na verdade. Nós vamos trabalhar com gestão de empresa, ou seja, você vai fazer a função de gestor dessa empresa, então você tem que tomar algumas decisões sobre, por exemplo, quanto que eu vou vender, a que preço que eu devo praticar, que nesse jogo, na verdade, esse valor é dado para vocês, né, e vocês vão poder se decidir se compram a prazo ou à vista, né? Então, basicamente, esses são os elementos chaves desse jogo. Esse jogo ele pode ser jogado de forma isolada, na verdade vai ser isso, é isso que vai acontecer com vocês, e nós poderíamos coletar os resultados de todos vocês e formar com ele um ranking. Então, nesses casos, vocês estariam jogando um contra os outros, né? Ou seja, mas nós vamos trabalhar usando a forma isolada porque facilita, né? Diminui, torna mais simples o processo e dá mais independência para cada um fazer o jogo do jeito que acha mais adequado, no seu ritmo, etc. Então esse jogo, ou seja, a ideia, quando foi elaborado esse jogo, a ideia foi o seguinte, quer dizer, como que você entende qual é a dinâmica do processo de gestão de uma empresa, né? Então, basicamente, você, quando está formando uma empresa, você está pensando em questões do tipo, o volume de investimento, né? Qual é o volume de vendas ou de receitas que você tem que gerar para que gere uma remuneração adequada para esse investimento. Depois da empresa constituída, você tem que fazer o gerenciamento da operação da empresa, e é basicamente nesse ponto que nós vamos nos concentrar. Então, basicamente, né, voltando lá na nossa primeira aula, então tem a dinâmica do jogo, que é basicamente analisar os resultados da empresa, né, quando você já fez a jogada 1, quando você está fazendo a jogada 1 é pensar no cenário inicial, tá? Comprar os produtos, então é uma empresa que tem que ter os produtos para entregar para os clientes, por isso você tem que antecipar quanto que vai ser a sua demanda, comprar os produtos, deixar disponível para depois vender. E aí, obviamente, o nosso objetivo é trabalhar isso daqui, né? Ou seja, nós gostaríamos que vocês aprendessem, entendessem a dinâmica de elaboração do caixa, da demonstração de resultados, do balanço patrimonial, bem como entender a função de cada um deles no processo gerencial. Então, basicamente, vamos imaginar o seguinte, a nossa empresa começa com um capital inicial de 50 mil, esses 50 mil está distribuído da seguinte forma, né? Uma parte, 40 mil, foi utilizado para aquisição de equipamentos e adaptação ou construções, e 10 mil reais ficou aqui na forma de dinheiro para a empresa começar suas operações. Você, como gestor, tem que saber algumas coisas, né? Ou seja, de uma jogada para outra, quanto dinheiro a sua empresa ganhou, né? Ou se ela ganhou dinheiro, ou se ela perdeu dinheiro, né? Você quer saber se ganhou ou perdeu e quer também saber quanto. A outra coisa que você precisa saber, por exemplo, no próximo evento, né, eu posso financiar mais os meus consumidores, ou seja, então para isso eu tenho que saber quanto de dinheiro eu tenho em caixa, né? Outra coisa, quanto que eu já tenho comprometido para pagar. Correto? Então, isso basicamente envolve pensar, né, qual é o fluxo de dinheiro que você tem na próxima jogada, que é o fluxo futuro. Tá? E, obviamente, outra coisa que você quer observar é como a empresa sua tem alocado os recursos dela. Então, para fazer isso daí, nós vamos fazer esses 3 relatórios, né, ou seja, são relatórios exigidos legalmente, administrativamente as empresas usam relatórios administrativos, ou seja, não precisam necessariamente obedecer a toda a legislação, a toda a parte legal, ou seja, porque o fim é apoiar o processo decisório, então eles são construídos mais voltados para a necessidade de gestão. Mas aqui nós vamos pensar nos relatórios legais como sendo relatórios
que podem apoiar a decisão gerencial também. Então, o balanço patrimonial, que é o primeiro que nós vamos apresentar para vocês, ele basicamente, né, separa o grupo de recursos das empresas em ativo e passivo, né? Ou seja, aqui você coloca a forma em que os recursos estão aplicados e desse outro lado você coloca o quê? De onde esses recursos vieram. Então, basicamente, é por isso que o total do ativo e do passivo tem que ser igual, ou seja, os recursos captados têm que estar relacionados com a forma que eles encontram-se aplicados. Bom, então nós vamos começar aqui com o balanço patrimonial, né, que é um dos relatórios que dá uma imagem geral da empresa. Então, sendo que ele apresenta os recursos classificados em dois grupos, né, um grupo que a gente chama de ativo e o outro grupo nós chamamos de passivo. Então, no ativo indica onde os recursos da empresa estão aplicados, né, enquanto que o passivo mostra a origem desses recursos, de onde eles vieram, né? Então, se nós pegarmos aqui o início da nossa empresa, ela tem lá 50 mil no total, tanto de ativo quanto de passivo, e esse dinheiro, né, a origem desse recurso é capital, é todo ele dos proprietários da empresa, e ele foi dividido e aplicado 40 mil na estrutura da empresa e 10 mil está no caixa da empresa. Então, de forma simbólica, nós teríamos essa situação, né? Então, o caixa está aqui, ou seja, é o dinheiro disponível que a empresa tem para pagar contas dela, né, da operação dela. E a outra parte, ela tem essa estrutura, a estrutura dela custou este valor aqui, e obviamente isso tudo foi financiado pelo capital dos sócios, proprietários. O outro relatório que nós vamos usar é a demonstração de resultado, que basicamente o que ela faz, né? Ela mostra o resultado da empresa de um determinado período, né? Ou seja, se esse resultado foi um lucro ou foi um prejuízo. E ela tem essa estrutura aqui, né? Ou seja, essa é uma estrutura bem simplificada, né? Só para efeito aqui desse jogo, né? Numa situação real ela é mais complexa, tem mais detalhes, e nós vamos então basicamente o que? Você apresenta a receita que a empresa obteve no período, quanto custou a mercadoria que ela vendeu, tá certo? E aí você tem o lucro bruto, né? Então esse bloquinho aqui mostra se o valor, né, da receita, o volume de receita gerado é suficiente para pagar os custos da mercadoria vendida. Ou seja, se você tiver prejuízo aqui, você não está conseguindo nem pagar o custo da sua mercadoria. O próximo bloco, que é esse aqui, ó, ele vai verificar se depois de subtraídas as despesas operacionais da empresa, a empresa ainda gera lucro, né? Ou seja, se você tiver prejuízo aqui também, ou seja, se você tiver lucro nesse período, nesse ponto aqui, e vir a ter um prejuízo aqui, significa que a sua empresa paga os custos de produzir os materiais que ela vende, porém não paga os custos da operação da empresa, tá certo? Esse bloquinho aqui basicamente diz respeito a, ou seja, se eu consigo ter lucro aqui, o lucro bruto é positivo, né? Se o lucro operacional é positivo, depois de somadas e subtraídas as despesas e as receitas, somadas as receitas e subtraídas as despesas não operacionais, ou seja, basicamente diz respeito a receitas oriundas de lucros e despesas oriundas de juros, se esse lucro ainda continua sendo positivo. Então, se isso daqui, ou seja, você tem lucro nesse ponto e tem prejuízo nesse ponto, provavelmente a sua empresa está endividada com custos operacionais, não operacionais, devido a capital muito elevado, e você teria que, obviamente, fazer um esforço de equacionamento de dívida de reduzir esses custos, né? E, finalmente, se você teve lucro aqui, então o governo pega a parte dele, vem cá e cobra um imposto de renda. O terceiro relatório que nós vamos usar, então, seria o caixa, né? Basicamente, o que o caixa faz? Ele registra tudo que entra e sai de dinheiro na empresa, né? Então, basicamente, é um documento que registra, né, todas essas operações de entrada e saída de dinheiro na empresa. Então, no momento, a empresa só tem 10 mil em caixa, não teve nenhuma operação ainda, portanto, você tem 10 mil lá. Prosseguindo, né, então, nessa fase preparatória, nós vamos começar a fazer uma análise do que vem pela frente, né? Então, por exemplo,
nós temos que pensar qual que seria a demanda possível para essa empresa, né? Então nós podemos observar o seguinte, olha, essa demanda, no caso aqui, se ela vai ser simulada pela jogada de 2 dados, né, e multiplicado este valor por 2.000, então você vai ter a situação máxima, que seriam os 2 dados gerando o número 6, portanto o total seria 12, vezes 2.000, você teria 24.000, seria a demanda máxima, né? Por outro lado, a menor demanda vai acontecer quando os 2 dados produzirem o número 1. Então, 1 mais 1 dá 2, né, multiplicado pelos 2.000, vai gerar aqui, então, este valor de 4.000. Então, nossa demanda varia de 4.000 a 24.000 unidades, que é bastante, né? A questão depois, a próxima questão é o seguinte, já que eu sei, tenho uma ideia de quanto pode variar a minha demanda, né, eu preciso começar a analisar o seguinte, qual é o ponto em que essa demanda começa a gerar ganho, ou se em qualquer ponto essa demanda me gera ganho. Então, a próxima etapa, né, como a gente vai ver, vocês podem observar lá no manual de vocês, no material que foi colocado para apoiar o curso, né, vocês vão verificar que as despesas mensais são regidas por essa equação aqui. A taxa de juros varia, né, dessa forma, então se você faz um empréstimo normal, você paga 2%, mas se você tivesse que fazer um empréstimo não previsto, você pagaria 3%. Por outro lado, se você tem dinheiro em excesso, você pode aplicá-lo a 1% ao mês. Aqui sempre ao mês, entenda-se jogada. A empresa também está sujeita a essas outras condições, né? Se faltar produto, custa ela 20 centavos por falta, né? Por outro lado, se ela tiver unidades estocadas, ela paga 20 centavos também, tá certo? Tem um custo adicional. A aquisição de produtos à vista, ela paga R$ 2,50 por unidade, e se ela comprar a prazo, ela paga este valor aqui. A outra coisa também que faz parte, né, das regras do nosso jogo é dizer o seguinte, olha, para cada 1% a prazo que a empresa vende, ou seja, 1% da venda dela que ela transforma em venda a prazo, ela ganha 0,1% na demanda, né? Ou seja, a demanda dela aumenta 0,1%. E o preço também tem essa característica aqui, ele é regido por essa função, e vocês vão observar o seguinte, se a demanda for muito baixa, né? Ou seja, se os dados forem menores ou iguais a 5, a soma dos dados for menor ou igual a 5, esse valor aqui se torna negativo, né? Ou seja, o preço que a empresa vai ter que vender vai ser menor do que 4. Isso é para simular uma ideia de crise, né? Ou seja, em momentos de crise você, além de vender menos, ainda tem que vender mais barato. Então nós fizemos aqui, recordando lá a parte de estatística que vocês devem ter visto aí no curso, nós fizemos uma tabela estatística mostrando as possibilidades que nós temos, né? Ou seja, a soma dos nossos dados pode variar de 2 a 12, né? Então gera essa tabela com essas probabilidades aqui. Então nós podemos observar o seguinte, aquela questãozinha de quanto que qual é a quantidade mínima que a empresa tem que vender para operar com ganho, né? Pode ser resolvida com a ideia de que as receitas geradas naquele período têm que ser, né, pelo menos igual às despesas experimentadas neste mesmo período. E nós chegamos, vamos a fazer essa análise resolvendo e colocando os valores aqui, né? A receita no período, então nós estamos considerando que a nossa empresa teve os dados, né, o valor dos dados foi 5, então para essa situação o preço do produto passa a ser 3,8, e aí nós obviamente vamos substituindo esses valores aqui e chegamos à conclusão de que a empresa precisa vender pelo menos 5.800 unidades, 860 unidades. A outra coisa que nós precisamos saber é o seguinte, qual que seria pelo menos a quantidade, né, ideal da empresa comprar para ela conciliar duas coisas, né, ou seja, custo de estocagem, né, conciliar o custo de estocagem com o custo de falta de unidade. Então a gente já sabe que ela tem um custo de falta de 20, mas ela não perde só esse 20, ela perde também um lucro unitário proporcionado por essa unidade, né? Então isso nós poderíamos refazer aqueles cálculos e chegar
a essa situação aqui, ou seja, nós vamos ter um valor unitário, né? Ou seja, cada unidade que ela perder, deixar de vender, vai deixar de gerar esse ganho para a empresa. Então, a perda total da empresa, né, vai ser regida por aquela equação ali. Então, nós podemos agora aproveitar esse modelo matemático e inserir aqueles valores, né? Ou seja, esse valor aqui, 0,59, vai somar-se aos 20 centavos e torna-se 79 centavos, e aí você tem uma função que gera este valor 0,80. Entrando numa função da curva normal reduzida, você verifica que o valor de Z que corresponde àquele valor ali, 0,80, é esse aqui, 0,845. Considerando que o Z é dado por essa expressão, nós chegamos à quantidade Q, né? Ou seja, no nosso caso seria 9,04. Mas os dados não geram este valor. Então, nós aproximamos este valor para 9. Ou seja, se a empresa adquirir 18 mil unidades, ela vai mais ou menos equilibrar os custos de falta e de estocagem, né? Então, portanto, nós sabemos o seguinte, né? Ou seja, quais as informações que nós temos para gerir nossa empresa. Nós sabemos que ela precisa vender pelo menos 5.860 unidades. Então, olhando pela distribuição da nossa demanda, isso significa que ela tem que, os dados, né, da demanda, que simula a demanda, tem que sair pelo menos 3. Se sair 2, nós vamos estar abaixo deste valor. E, por outro lado, nós sabemos que se ela comprar 18 mil unidades, ela vai incorrer no menor custo possível, né? Ou seja, então, uma boa decisão aqui, no caso, é comprar as 18 mil unidades. A outra coisa que seria interessante é a empresa aumentar, ampliar essa demanda, tentando vender tudo a prazo. Então, uma opção aqui, por exemplo, que nós vamos exemplificar, é que nós vamos vender tudo a prazo. Foi dado aí no material de vocês, né, está indicado aí, que vocês podem usar esse site aqui, né, ao invés de ter que adquirir os dados ou ter que ter os dados físicos, vocês podem fazer a simulação dos dados pela internet. Então, entrando nesse site aqui, foi gerado esse valor aí. Então, isso dá 8, né? Então, 8 vezes 2 dá 16 mil unidades. E fazendo a adequação da nossa expressão de demanda lá, nós chegamos que a demanda real, uma vez que vendeu a prazo, foi no 17.600 unidades, né? Fazendo o ajuste nas despesas mensais, nós chegamos àquele valor de 5.400, calculando a receita gerada, né? Ou seja, o valor da unidade vendida pelo número de unidades vendidas gera aquele valor ali que é a venda total da empresa naquele período. E também nós chegamos aqui o imposto sobre venda que a empresa tem que pagar, que é de 8%, gera aquele valor, né? E obviamente eu comprei os meus itens a prazo, né? Então isso me gera essa dívida aqui com o meu fornecedor, tá certo? Então, basicamente, essas são as informações que eu vou ter no meu sistema. E, finalmente, nós vamos verificar o seguinte: como eu comprei 18 mil unidades e vendi 17.600, portanto, me gera um estoque final de 400 unidades. Cada unidade me custou 2,60, portanto, o valor final do meu estoque é esse, e o custo de estocagem, né, 400 unidades que vão ficar estocadas vezes o 20 centavos, vai me gerar este valor aqui. Então, agora vamos fazer o relatório caixa, ou seja, com aqueles dados lá, ou seja, com aquela operação, o que aconteceu com o caixa da empresa. Então, nós tínhamos 10 mil em caixa, né, no início, lá como foi mostrado. E o que vai acontecer? Se vocês virem lá no material, né, nós vamos ter as despesas operacionais e também mostrado aqui anteriormente, né? Vocês vão verificar que as despesas operacionais do período foram de 5.400. Então, você tem essas despesas mencionadas aqui. Então, 10 mil menos os 5.400 gera o 4.600. O imposto sobre venda, ele existiu, mas ele vai ser pago só no próximo período, portanto, não houve mudança no caixa da empresa. O imposto de renda, se houver também, ele vai ser apurado, mas ele é pago só no período seguinte, então não houve incidência de imposto de renda e também não houve pagamento das outras coisas. Só houve aqui o pagamento da estocagem, que está aqui registrado. Portanto, o caixa da empresa fica nesse valor aí, 4.520.
A demonstração de resultado. Então, a receita total está aqui registrada, né? Observem que foi esse valor que nós calculamos aqui, né? E depois o custo da mercadoria vendida, né? Ou seja, cada unidade me custou R$ 2,60, eu vendi 17.600, o produto dá esse. Então, subtraindo um do outro, me gera este lucro bruto. As despesas operacionais foram 5.400 mencionados ali atrás. O custo de estocagem é 80. O imposto sobre a vendas, esse valor que também foi apresentado, me gera esse resultado final, tá certo? Portanto, não houve receitas e nem despesas não operacionais neste período, o lucro aqui está registrado, tá? E o imposto de renda de pessoa jurídica gerando esse de 20% gera este valor, e aqui seria o lucro da empresa no período. Finalmente, fazemos o terceiro relatório, né? Que é esse relatório aqui, onde você apresenta o caixa, que foi aquele valor apurado anteriormente, né? Está aqui embaixo, ó. Tá certo? Depois, os estoques, né? O valor que ficou em estoques também foi registrado aqui anteriormente. Nesse ponto aqui está o valor dos estoques. Depois, o valor que duplicatas a receber, que foram as vendas a prazos que eu fiz, então a empresa vendeu tudo a prazo, então se a receita dela foi essa daqui, essa receita está toda para ser paga no período futuro. E finalmente o mobiliário não teve alteração, né? Então, como não teve alteração, são essas as posições que tem. Do lado de cá nós temos uma dívida com os fornecedores, também apresentada anteriormente, que é a compra das 18.000 unidades, né? Aqui está. O imposto que foi calculado, né? O imposto de renda, mais o imposto sobre venda dá esse total aí. O capital da empresa não foi alterado no período. O lucro da empresa é esse apurado aqui nesse período na demonstração de resultado. Esse valor vem para cá. E aí, se vocês observarem, a soma de ativo e passivo totaliza o mesmo valor, como era previsto. Então, agora nós temos condição, ou seja, de responder as questões, né? Quanto que a empresa tem de dinheiro? 4.520. Qual foi o ganho dela no período? Né? 14.967,56 centavos. E como que estão aplicados os recursos da empresa e qual é a origem? Estão aplicados em dinheiro em espécie, né? Em estoque, em vendas a prazo, em financiamento ao consumidor e em infraestrutura. De onde veio esse dinheiro? Né? Uma parte dele veio lá dos fornecedores que transferiram os produtos para a empresa sem recebimento imediato. A outra parte é o governo, né, o fisco lá, o imposto de renda e o imposto sobre venda não foram recolhidos ainda, foram contabilizados, mas não foram recolhidos. Portanto, o governo, neste curto espaço de tempo, também está financiando a empresa e, obviamente, o capital dos sócios proprietários e o lucro gerado pela empresa no período. Então, essa é a origem de todos os recursos que estão registrados aqui no ativo da empresa. Então, a conclusão que nós temos, né, fazendo um quadro sintético, seria essa, né? Então, o ganho da empresa no período é este valor aqui, 14.967,56. Dinheiro em caixa, 4.520. Estoque final de produtos, 1.040 em dinheiro, mais 400, na verdade, isso corresponde a 400 unidades físicas. O capital da empresa, 50.000. Os recebíveis para o próximo período são esses aí, ou seja, 100% das vendas foram a prazo. E as dívidas para o próximo período seriam essas aqui, né? 56.624. Bom, então nós encerramos a jogada 1, a jogada 2 é a repetição deste processo, então vocês podem acompanhar isso no material de apoio que foi fornecido a vocês, porque na próxima aula nós vamos mudar para um outro jogo, onde vai apresentar umas outras características que não tem nesse daqui, que é basicamente composição do produto e o efeito disso na procura, na demanda, né?